Semana passada, uma paciente me disse que talvez precisaria interromper a terapia por conta do financeiro. E eu fiz uma coisa que muita gente não esperaria. Eu não dei desconto. Não abri mão dos meus honorários. Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Sessões com Cícera Gavioli. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo, mas hoje eu também quero conversar com você sobre eu não ter perdido essa paciente. Eu não dei o desconto e não perdi a paciente. Nós vamos construir aqui uma solução juntas. Eu quero te contar essa história porque ela resume muito do que eu acredito sobre gestão, acolhimento e sustentabilidade na carreira de psicóloga clínica. Bom, essa é uma paciente que eu acompanho já há algum tempo e que estava vivendo uma fase de instabilidade financeira. Eu já imaginava por isso. Ela chegou muito angustiada na sessão dela, acreditando que a única alternativa seria interromper o processo terapêutico de longo prazo, mas em um momento muito delicado da vida dela. E eu vejo nesse momento muitas psicólogas vivendo exatamente esse momento. E a solução que sempre aparece é ou elas reduzem imediatamente o valor da sessão ou elas perdem o paciente. Mas, Psi, quando eu falo de gestão, não é você escolher entre acolher e se valorizar. Quando a gente olha para a gestão na clínica de psicologia, na nossa atuação clínica, ela vem mais como ampliar as possibilidades que nós já temos. Então, antes da gente pensar em preço, nós vamos pensar em valor. Eu quero entender a situação. Era uma dificuldade temporária ou era uma dificuldade, uma decisão permanente que ela estava tendo naquele momento? Qual que era a previsão dessa reorganização financeira que ela estava precisando? Eu fui entender a fundo o que ela estava pensando para chegar com essa decisão tomada. O que seria mais sustentável para ela e também para a minha atuação clínica? Essas perguntas mudaram completamente o rumo dessa conversa. Naquele caso em específico, nós construímos um acordo mútuo, junto ali, na hora da sessão. Durante um período determinado, ela faria um pagamento menor para conseguir atravessar essa fase difícil que ela estava passando. Mas a diferença foi que não era uma dívida perdoada, não era um desconto, não virou um desconto. Ela seria quitada posteriormente, de uma forma organizada, quando a situação financeira dela estivesse estabilizada. Você consegue perceber a diferença? Por quê? Como que ficamos? Eu não diminuí o meu valor e nem o valor do meu trabalho. A gente fez os cálculos, conseguimos perceber quanto somaria durante o tempo que ela precisava para se reorganizar e fizemos um acordo que ela pagaria parcelado nos próximos pagamentos a partir de tal data. Esse acordo foi oficializado em um aditivo de contrato com algumas cláusulas, até com emissão de boleto, caso tenha atrasos com juros e multa, porque isso é uma venda. Isso não só foi possível porque existe gestão, mas porque existe uma política de honorários, existe uma organização financeira, existe um setor financeiro na minha clínica. Existe clareza sobre o valor do meu trabalho, existe clareza sobre o processo de cobrança, existe uma estrutura de recebimentos, porque sem estrutura eu provavelmente teria feito o que muitas profissionais fazem, decidido no impulso, e essa decisão seria me desvalorizar. Porque não é só a sociedade que desvaloriza a atuação do psicólogo. Essa desvalorização muitas vezes começa com o próprio profissional. Com a estrutura, eu consegui construir uma alternativa que respeitou tanto a minha paciente, como também a minha carreira de psicóloga clínica. Então, Psi, esse episódio não é sobre uma estratégia de negociação. Ele é sobre a forma de você pensar.
Cada paciente exige uma análise diferente. Cada situação existe um caminho que você pode percorrer. Nem toda situação terá essa solução específica, mas se toda situação merece uma decisão consciente e não uma tomada de decisão por culpa ou por medo, ou somente olhando para o financeiro, ou somente olhando para o paciente. É isso que eu ensino quando eu falo de gestão estratégica para psicólogas, porque acolhimento e sustentabilidade não precisam caminhar em lados opostos da nossa clínica. Quando você sabe o que está fazendo, eles caminham juntos. A psicologia acolhe pessoas e a gestão sustenta esse acolhimento. Bom, esse foi mais um episódio Entre Sessões. Eu trouxe aqui o que acontece, os bastidores, os assuntos que atravessam os nossos atendimentos. E eu quero ouvir de você. Me conta aqui nos comentários como você solucionaria essa situação aí na sua clínica. Eu quero ouvir você e trazer as minhas respostas nos próximos episódios. Eu espero você no próximo episódio do Entre Sessões com Cícera Gavioli.